trazer aqui uma informação, né, repercutindo a informação dos companheiros do GE, que trouxeram o seguinte, né, matéria assinada pelo Rafael Zarco e pelo Bruno Murito, de que o Vasco acertou um empréstimo com a Crefisa. Empréstimo esse de 80 milhões de reais. E dentro desse empréstimo, tem umas questões que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Em primeiro lugar, o Vasco alega, né, dentro da recuperação judicial, que é necessário ter esse empréstimo de 80 milhões para pagamento de dívidas correntes. O que isso quer dizer? Vamos lá. Os recursos serão destinados exclusivamente a despesas correntes, fornecedores estratégicos, salários, tributos e serviços essenciais, preservando a operação do clube. O que isso quer dizer? 80 milhões que o Vasco vai pegar para operação do clube. Não é para pagamento de dívida. A gente sabe que o Vasco está em recuperação judicial. Esse empréstimo vai ter uma carência de 1 ano e o Vasco vai ter que pagar por conta de amortização trimestral e quitação total em até 36 meses. Gente, quitação total em 36 meses quer dizer que o Vasco vai ter 3 anos para pagar 80 milhões. Um clube que está devendo Deus e o mundo e está fazendo uma recuperação judicial por causa disso. Vejam o que eu quero dizer, eu não tô afirmando nada, mas só trazendo aqui para vocês pensarem no que eu estou dizendo. Esse empréstimo usa como garantia 20% da porcentagem das ações que são da Associação Vasco da Gama. Então, em outras palavras, o Vasco, quando vendeu para 777, vendeu 30, vendeu 70 e ficou com 30. Desses 30, ele está pegando um empréstimo e está deixando 20. Isso lembra muito aquele empréstimo ponte feito lá atrás com a 777, quando eles pagaram 70 milhões em fevereiro. E por que eu estou falando isso? Porque dentro desse documento que está aí, está aqui, ó, o conveniências, manter a atividade operacional regular e objeto social inalterado, sem prévia anuência do credor, não poderá modificar a estrutura societária ou grupo de controle da SAF até 8 de junho, de 2026. Então, o Vasco fica condicionado a não fazer nenhum tipo de negócio sem que tenha a anuência da Crefisa. E a gente sabe que lá atrás, quando o Pedrinho se candidatou, ele tinha uma aproximação com o José Maria Lamáquia, que é o dono da Crefisa. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é esposa dele, mas a Crefisa pertence ao José Lamáquia. Muita gente da oposição, algumas pessoas que da oposição, estão dizendo que essa seria uma circunstância de uma venda. Só que isso pode implicar em alguns problemas, porque no Estatuto do Vasco prevê que uma nova venda teria que passar por uma Assembleia Geral. Então, é o Vasco, para mim, entrando num terreno talvez um pouco obscuro e um pouco, como posso dizer, condicionado. Porque vamos imaginar, o Vasco vai ter 1 ano de carência e só vai poder pagar trimestralmente em 36 meses. 80 milhões, e a gente não está falando dos juros, que é o CDI mais 7% ao ano. Eu tenho para mim que isso pode pavimentar a chegada de um novo investidor. Por que eu estou falando isso? Vamos lá, gente. 20% mais 31% que está com a ECAP, vira sócio majoritário. Então, para a Crefisa, por exemplo, já com esse empréstimo adquirindo 20% da SAF do Vasco, por que não negociar com a ECAP e comprar os 31% que eles integralizaram? 20 mais 31 dá 51%. E aí já seria o sócio majoritário da SAF. É muito prematuro? Claro que é, até porque a Justiça precisa aprovar esse empréstimo. Mas é claro que é um passo que quem tem um pouco de memória vai entender. Vamos lembrar aqui ao nosso próprio canal. Quando o Pedrinho fala comigo aqui no canal, eu pergunto sobre Crefisa, sobre José Lamáquia, e ele diz o seguinte: prefiro não falar sobre esse tema. E dava a entender que a relação não era boa. Mas antes, quando a relação era boa, o Lamáquia dizia, gravou um vídeo dizendo em alto bom som:
vou ajudar o Pedrinho no que ele precisar. E eu não acho impossível ajudar como investidor dessa maneira ou de uma outra maneira. O certo é, e aí eu vou dar agora a minha opinião, eu quero um investidor para o Vasco. Se for a Crefisa, se for outra, o Vasco precisa de dinheiro novo. E você ter um parceiro como a Crefisa é um grande parceiro financeiramente falando. Agora, se a diretoria está fazendo isso de uma maneira que não é a correta, ou não está passando pelo sócio, estou falando aqui como torcedor, tá? Não estou falando como jornalista, não. Se está chegando, ou isso vai se encandear a ser um sócio majoritário, mas é um sócio majoritário milionário. Não é o que a gente quer? Então, gente, assim, eu vou dar minha opinião. O Vasco precisa de dinheiro novo. E o dinheiro novo passa por um investidor. Se esse investidor vai ser a Crefisa, eu, sinceramente, não ligo quem vai ser. Ainda mais se for uma empresa que a gente já conhece, que tem minimamente uma expertise de sucesso, participando da própria gestão do Palmeiras. Então, quero até deixar um tempo para vocês falarem, são 6 horas e 53 minutos, mas como é um caso importante, eu quero também a opinião de vocês. Daqui a pouco os times já estão entrando em campo, mas, para mim, eu vejo com bons olhos, não a negociação em si, mas pelo menos se for uma possibilidade de um novo investidor, isso aí me agrada. Quero saber de você, Gustavo. Cara, Joel, isso é assunto que dá muito pano pra manga, dá pra gente ficar aqui durante uma live toda falando. Você foi perfeito ao longo do seu comentário. Eu ia fazer essa linha cronológica que você já fez, que ao lembrar que o Pedrinho, no seu mandato, ele estava alinhado ali com o Lamaque, e aí depois teve esse rompimento, não foi nada público, né? Mas pelo que a gente sabe, a Leila teve uma opinião importante nisso, porque ela gostaria de se reeleger a presidente do Palmeiras, e isso talvez daria um conflito de interesse, e aí por esse motivo teve esse afastamento. E aí eu ia lembrar também da sua pergunta na entrevista ao Pedrinho, e ele falou isso mais de uma vez, não foi só para você, eu acho que para a entrevista para a Aline Nastari ali também, no período parecido, ele também tinha demonstrado essa insatisfação com esse pé atrás que o Lamaque deu em relação ao Vasco. Cara, a gente precisa entender bem essa operação. Eu acho que seria o melhor a se fazer era o Vasco vir a público e explicar realmente o que está acontecendo, porque eu acho que isso é sempre o melhor a se fazer. Numa gestão transparente, a comunicação precisa ser clara com a torcida, ainda mais o Vasco num momento como esse, de turbulência econômica, de tendo ainda questões com o ECAP, /777. Então, eu acho que o que deveria acontecer é o Vasco se posicionar e explicar esse posicionamento que vem acontecendo. Com certeza. São 6 horas e 55 minutos, o Sandro já está posicionado, mas eu quero também uma palavrinha rápida do Felipe. Até como um torcedor, Felipe. A Crefisa, pelo menos, tem dinheiro. Não está dando a entender que está quebrando, não. Se for para ficar com 20%, eles não vão jogar para perder. No mínimo, eles vão querer que esses 20% dê para eles dividendos importantes. Então, eu não vejo com maus olhos, sinceramente. Quero saber da sua opinião. Joel, sendo muito, muito sucinto, bem direto, também já vai começar o jogo, mas eu concordo com você, cara. Se isso for uma indicação de um início de uma parceria, de um início de um sócio majoritário, que seja, eu estou bem tranquilo. A Crefisa, no Brasil, ela já se demonstrou muito competente, muito capaz, como patrocinadora à frente do Palmeiras. Claro que o Palmeiras também teve lá atrás o auxílio do antigo presidente, que me fugiu o nome agora, que aportou dinheiro, mas que já recebeu o dinheiro de volta. Nobre. Paulo Nobre, exatamente. E assim, cara, hoje a gente vê um Palmeiras com uma estrutura maravilhosa, um Palmeiras super campeão, e a gente sabe que a Crefisa tem uma parcela gigantesca nisso. Então, se de fato isso for o início de uma parceria, eu acho que é super válido também.